Olá, meu nome é Thiago, eu sou pós-doutorando na Faculdade de Saúde Pública e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o que é que eu pesquiso aqui e por que eu pesquiso isso. Aqui no pós-doutorado eu discuto um fenômeno que tem preocupado muita gente e tem sido muito pouco discutido, que é o sofrimento e adoecimento psíquico de estudantes universitários. Há pouco tempo a gente viu uma série de casos de estudantes adoecendo, de cometimento de suicídio, tentativa de suicídio, e o quanto é um tema delicado e difícil de discutir. Eu estou aqui na saúde pública desde 2011, vim da Bahia para cá. E desde que eu entrei aqui na faculdade que eu percebi e venho acompanhando casos de colegas que adoecem, que não conseguem ficar na faculdade, que por um motivo ou por outro se sentem muito pressionados, deprimem, por aí vai. Isso sempre me preocupou muito. Eu entrei na Faculdade de Saúde Pública em grande parte por militância no campo da saúde mental. E no meu doutorado eu discuti isso, como era o campo da saúde mental no Brasil, como é que ele se constituía em termos de políticas, de práticas, de serviços, de atuação política. E o que eu percebi foi que nesse caminho entre uma discussão mais ampla das políticas públicas e a necessidade de direcionar para um fenômeno bem concreto, que eu via que atingia colegas e outros estudantes, me motivou então a explorar esse campo no pós-doutorado, que em grande medida é uma tentativa de devolver, de trazer de volta para a sociedade todo esse acúmulo que foi feito durante o doutorado, todo esse investimento na universidade pública em meu doutorado, fui bolsista CAPES durante 4 anos. Eu pude agora pegar todo esse acúmulo de discussão, um pouco mais ampla e teórica, e voltar para um fenômeno concreto, para uma situação muito real e socialmente relevante, que é por que, como se dá esse processo de adoecimento psíquico entre estudantes. E a perspectiva desse estudo nosso é uma perspectiva que tenta pensar socioestruturalmente o que é que está acontecendo e como isso se manifesta através do que parece ser uma generalização do adoecimento psíquico entre estudantes e entre todo mundo. Uma grande impressão de que todo mundo, eu, você, estudante, não estudante, trabalhador, todo mundo sofre cada vez mais e cada vez mais o tempo todo. E nossa hipótese é que há então uma relação entre o fato da sociedade hoje ser um pouco diferente do que era alguns anos atrás, com o fato das pessoas também reagirem assim. É um pouco a percepção de que cada vez mais a gente perde as dimensões de mediação entre o que acontece na sociedade e a gente. Cada vez mais os espaços, grupos, organizações que mediavam nossa experiência de realidade social se desfazem, se dissolvem, se afastam, são desconstruídas. E cada vez mais tudo que antes era coletivamente sentido, coletivamente cobrado, coletivamente enfrentado, passa a ser individualmente sentido, cobrado, enfrentado. Então, o que antes a gente vivia no terreno da família, através dos sindicatos, partidos políticos, organizações estudantis, movimentos sociais, e era coletivamente sentido e enfrentado em desafios coletivos, cada vez mais são sentidos como desafios individuais. Essa é um pouco nossa hipótese central. E isso se reflete entre os estudantes de grande forma, porque cada vez mais eles se sentem individualmente cobrados por toda e qualquer contradição que acontece na faculdade. E eles são sempre cobrados a dar mais, a produzir mais, a serem mais eficientes, e tudo parece cada vez mais culpa individual deles. É o processo que a gente chama de individualização das contradições sociais. Então, quanto mais o que antes era uma questão política, coletiva, administrativa, jurídica, quando isso tudo começa a se tornar uma questão cada vez mais individual, você não se esforçou o suficiente, você não fez da forma correta, você não soube como. Quanto mais essas coisas vão sendo sentidas individualmente, mais elas se tornam questões subjetivas, psicológicas, mais elas sobrecarregam nossa psique, mais elas sobrecarregam nossa subjetividade. Por exemplo, vamos pensar se o bandejão não está funcionando. Por algum motivo, alguma coisa no bandejão não está funcionando, ele vai ser fechado, ele não está legal. Isso antes era claramente discutido em termos de vamos fazer um abaixo-assinado, vamos protestar, vamos para frente. E hoje cada vez mais sentido do tipo, o que é que eu, Thiago, sozinho posso fazer para resolver isso? Eu vou acordar mais cedo para fazer minha comida, Ou seja, em vez de tentar soluções coletivas para uma questão que é coletiva, eu sinto isso como uma cobrança individual e busco resolver individualmente. A segunda questão é que essa perspectiva individual ela é mediada pelo discurso médico, ou pelo menos por 2 discursos, pelo médico e pelo discurso empresarial. O discurso médico, ele diz você adoeceu, você deprime, você surta.
você é bipolar, você tem déficit de atenção e hiperatividade, TDAH, transtorno de atenção e hiperatividade. E o discurso empresarial diz: você tem que se organizar melhor, você tem que ter mecanismos de gestão de sua vida, você tem que arrumar seu calendário. Todo problema é porque você não sabe estudar bem, todo problema é porque você não consegue organizar suas disciplinas da forma correta. Seja o discurso médico, seja o discurso administrativo, gerencial, empresarial, os dois colocam a questão em termos de indivíduo. Você sozinho, você adoece sozinho, você sozinho vai se organizar para conseguir dar conta do peso da faculdade. O que a gente aposta é que não são esses os caminhos, que não é apenas individualmente que se vivencia tudo isso. Você tem pelo menos 4 dimensões que são essenciais no processo de sofrimento, que é essa dimensão individual, que ela realmente é importante, a dimensão coletiva, que tem certos grupos que sofrem de forma diferente, pessoas com deficiência, negros, estrangeiros, migrantes, mulheres, população LGBT, pessoas periféricas, há alguma coisa de coletivo no sofrimento. Há uma dimensão que é socioestrutural, quer dizer, isso que a gente está descrevendo, isso acompanha o movimento de transformação da sociedade. E uma dimensão institucional, que é o porquê que esse sofrimento se dá na universidade e o que é característico da universidade. E, portanto, para a gente pensar como lidar com o sofrimento, a gente tem que considerar essas 4 dimensões. Não dá para pensar apenas em termos de vamos mudar a sociedade, e aí enquanto a pessoa está ali deprimida, sem conseguir levantar da cama, e você fala, olha, o problema é o capitalismo, pode até ser, mas isso não resolve a situação concreta, apesar de ser relevante. Você pode pensar unicamente projetos para certos grupos, mas vai continuar não atendendo tudo. Você pode pensar apenas em estratégias individuais, como a gerencialista e a médica, mas você vai ignorar o resto. Você pode pensar apenas em termos de vamos mudar a carga horária, vamos mudar a grade horária. Isso vai atingir uma parte do problema, mas não todo. Então a ideia central é de que, sendo um problema complexo e multifacetado, tem que precisar de respostas complexas e multifacetadas. Então, nossa aposta é entender esse fenômeno nessa complexidade e tentar também respostas que consigam de alguma forma atingir essa complexidade do fenômeno. Pessoal, então se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, de dar o like, compartilhar, comentar. Esse é um tema que interessa muita gente, pode ajudar muita gente. Se você conhece alguém que pode ser beneficiado por esse vídeo, por favor, compartilhe e comenta aqui. Obrigado.